simpatia e antipatia entre os espíritos. Ou seja, né? Como que a gente sabe quem que nos espera, quem que né, fica esperando a gente para acertar contas, enfim, quem que é simpático, como que funciona essa relação, sempre pensando do lado de lá, sempre pensando na questão espiritual. Vamos lá, leitor mor. Leitor mor. Todo mundo, ninguém dorme quando ele lê, por isso que eu gosto. Pois é. Além da simpatia geral ao mundo, da semelhança votam-se os espíritos das afeições particulares, do mesmo modo que os homens serem, porém, mais popular que prende os espíritos uns aos outros do que no corpo material, porque então esse lado não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Ou seja, além dessa simpatia, além dessa simpatia que pode acontecer, né, entre os espíritos que se dão bem, ainda pode acontecer de ter um carinho a partir desse momento que vivenciou aqui, ainda a crescer mais ainda essa afeição, é isso que ele quis dizer, né? E a gente sabe que da mesma forma que é aqui, também continua-se do outro lado. E lógico, sempre lembrando daquele pequeno detalhe, né? Do lado de lá é mais forte, é mais como é que eu posso dizer? Ele não tem a materialidade para você fazer de conta ou dar uma enganada, você não tem como. Então, isso vale para o bom e para o mal, tá certo? É um sentido mais amplo, né? Porque o espírito sente total, porque é frequencial. Não, lembra que eu falo sempre? Não dá para fazer de conta e nem enganar um ao outro. Então, lembrar sempre disso. Quem tem aqui o mau hábito de, nas situações da vida, dar jeitinho, vai perdendo esse hábito. Procura pensar em como perder o hábito de dar jeitinho. Eu estou dizendo isso para não falar efetivamente na mentira. Por quê? Sabe aquele dá um jeitinho, deixa de ir, fala diferente. Cuidado, porque hoje a gente faz isso e o outro engole. Passou. Sabe aquela coisa assim? Passou. Mas do outro lado não passa. Então, aonde que a gente testa, aonde a gente vai exercitando? Aqui. Então, quem tem esse hábito, é uma boa oportunidade da gente perder, porque se a gente do outro lado quer companhias agradáveis, a gente tem que se tornar uma pessoa verdadeira e o mais agradável possível, mas não é agradável de romanticismo, de piegas, não, é agradável de verdade, agradável de sentimento, agradável de inteiro. Nós não estamos falando de pieguice, de romantismo, de bonitinho, porque hoje a gente passa a mãozinha na cabeça, a gente engana o outro, se a gente quiser. É ou não é, gente? Se a gente dá assim, meu bem, mas é isso que você está sentindo? Será que a gente já se perguntou todas as vezes que acontece isso? Então, é uma chamada de que a gente se observe nisso, né? Os espíritos alimentam o ódio entre si, só entre os espíritos impuros há ódio. E são eles que insultam os homens as inimizades e as dissensões. Isso a gente sabe, né? Que os espíritos que ainda guardam essa raiva, esse ódio, não é o espírito lá de lá. Somos nós que não conseguimos aprender ainda. Então, assim, quem está do lado de lá, a gente chama espírito. Mas somos todos nós. Então, esse ódio aí, essa raiva, quem tem desse lado, vai ter do outro lado. A gente não pode se enganar como antigamente. A gente ouvia
os pais falaram, tadinho, ele se foi, era uma pessoa tão boa. Pode até ser, mas o bom que a gente está falando, o bom inteiro, o bom de coração, será? Porque alguém conhece o outro por inteiro? Integralmente? Não. Porque pensamento é uma das coisas que só a gente tem. E a gente traduz o pensamento do jeito que a gente quiser. Então eu vendo meu pensamento de como eu quero. Então, para ter esse jeito, sentir ódio, sentir raiva, lembre-se, se eu for para lá dessa maneira, eu vou continuar sendo assim. E é lógico que quem vai se alimentar ódio entre si? Se eu tenho essa inimizade, se eu tenho um ódio aqui, se eu tenho alguém aqui que por alguma razão não estamos andando de comum acordo, o que vai acontecer do outro lado, quando estivermos nós dois do outro lado? Ah, então eu vou falar, ó, camarada, agora passou, a gente está do outro lado, vamos esquecer. Não é assim. Não é. Muitas das vezes fica se esperando encontrar você do outro lado, ou a gente acha que a gente é o bonzinho da história. Pode ser que a gente também vá para o outro lado e diga, te achei agora, depois de muitas vidas. Então, esse é aquilo que a gente fala sempre, é frequência. Se eu estou bem e se eu sou uma pessoa boa, eu vou encontrar e vou estar no meio daquelas que estão pensando da mesma frequência que eu. Se estão com ódio, eu vou encontrar aqueles que também têm raiva. E quando se juntam, fica mais forte ainda. E aí é que faz a brincadeira com quem está encarnado, né? Que aí o encarnado também é daquele que sente raiva, daquele que, sabe, facilita um pouco para briga, não sei o quê. Ele dá um caminho, ele dá frequência, ele entra na rota desses daqui. E aí fica uma maravilha. Aí junta tudo. Então, assim, qual é a tribo que você quer estar agora encarnado? Qual é a tribo do de lá que você quer estar junto? Que pode estar próximo de você? É isso que tem que pensar. Porque, assim, a gente tem que lembrar sempre que, assim, outro dia eu comentei aqui, o pensamento que eu tiver, como eu sou aqui, eu vou passar por outro lado. Então, eu sei quando eu vou passar para o outro lado? Não. Então, se eu tenho alguém que está com algum ranço, com alguma coisa, o que eu faço? É perdoar no caminho. O que é perdoar no caminho? É, vá e conserte agora. Você não precisa ficar de beijo e abraço com quem você tem a diferença. Ninguém falou que você precisa carregar no colo e ninguém falou que você precisa, a partir daquele momento, você precisa amar. Não é isso. Não é com o outro. É com você. Pensa naquilo, pega aquilo tudo, joga fora de você. Mas não no outro, joga fora de você. Não aceite ficar com isso. Então, fica mais fácil. Esse é o perdão, você não precisa nem dizer a pessoa. Porque se é frequencial, a pessoa vai sentir. No momento que ela te vê de novo, ela vai perceber, é uma coisa frequencial, nem ela vai falar, nem você, mas a frequência com que você vai olhar e vai estar próximo, ou vai direcionar, ou às vezes mesmo sem conversar, o outro sabe, o outro sente. Porque lembre-se, é magnetismo, é frequência. Não é romantismo. Oh, eu te perdoo. Saiu dali e falou, pronto, resolvi, mas não quero mais ver essa fulana. Não adiantou nada. Então, assim, tire de você. O perdão é no meio do caminho, enquanto estiver andando. Não deixa para depois, não, porque dá trabalho para voltar, viu, gente? Observarão o sentimento um do outro no mundo dos espíritos. Dois seres que foram inimigos da terra não compreenderão que era estúpido ódio e se votavam mutuamente por nenhum motivo que um inspirava. Apenas os espíritos independentes conservam uma espécie de animosidade
enquanto se não purificam. Se foi unicamente o interesse material o que os inimizou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados estejam. Não havendo entre eles antipatia e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximam-se um dos outros com prazer. O que vocês acham dessa resposta? Eu nunca tinha prestado atenção. Aí quando você lê uma, duas, três, você vem numa sequência de raciocínio, não só dessa parte. Não entendi. Não acabamos de falar na resposta anterior? E aí eu fui pesquisar. Eu falei, meu Deus do céu, eu não concordo com isso, porque nós estamos falando. Aí assim, isso é uma opinião minha, tá? De que talvez a espiritualidade já esteja, já foi pensando já numa condição um pouco melhor dessa inimizade, digamos assim, desse ressentimento. Sabe aquela coisa leve? Um ressentimento leve e dois espíritos mais evoluídos, ponto. Se for nesse nível, digamos. Isso, exato. Isso, eu acho que volta aquela questão, né, do século XIX, do momento na França. Então, assim, existe uma série de coisas que podem pesar, né? E lembrando sempre a espiritualidade daquele momento, muitos já, talvez já reencarnaram e olharam esse livro e falaram, nossa, mas não penso mais assim. Isso é natural, isso é normal. Eu não estou desfazendo de Kardec, porque às vezes as pessoas dizem, mas você questiona o livro dos Espíritos? Eu questiono. Eu questiono porque ele mesmo disse, em qualquer momento, naquele momento, foi isso que passaram. As coisas vão tendo dinâmica. Então, não estou dizendo que ele está certo ou errado, ele apenas fez um trabalho. Mas quem respondeu fomos nós, entre aspas, os espíritos. Então, assim, exatamente igualzinho. Então, tudo é dinâmico. Então, ele fez um trabalho e disse: a partir daqui, usem o raciocínio também, usem a razão para pensar. Então, ele diz isso em várias partes nas revistas espíritas e tudo. Muitas vezes as pessoas, mas não pode cantar. Epa, ninguém até hoje. Diz assim, o que está aqui tem toda a verdade. Ninguém. Porque aí você está se equiparando a um, não sei se chama ser, que seria Deus. Né? Pode ser. É isso que eu estou falando. Mas se ele for para ele ver de outra perspectiva, ele teria que ser um pouco mais evoluído e esse ressentimento ser um ressentimento. Sabe aquela briga de vizinho? Só. E olhe lá. Passou disso, me desculpe, mas a gente acabou de falar, né? E aí aquela história. Na minha opinião, sempre sim. Por quê? Porque nós ainda, a parte ainda não chegou na pureza. Espírito puro. Pelo menos eu acho, né? Nenhum de nós. Então, assim, a gente ainda tem imperfeições. Pode ser que uns se odeiem, outros apenas não queiram ver perto. Então, depende muito do que aconteceu. Mas que ele chega de cara já. Não. Então, assim, vai levar um tempinho, tá certo? Aí eu achei interessante porque numa das informações que eu estava pesquisando, inclusive na releitura que estou fazendo do Livro dos Espíritos, a pessoa virou e falou assim, olha, se a gente parar para pensar, o mais importante é que tamanho que é esse ressentimento, porque às vezes, uma coisinha pequena entre duas pessoas, ele é tão ainda ignorante, que eu digo, mas não é ignorante é um ignorante de não conhecimento dele próprio e da vida, que ele faz daquilo, se for o caso, ele quer até tirar a vida do outro.
por uma coisa pequena. Ele falou, isso é uma carga que você leva grandona para o outro lado. Dando um outro exemplo, ele falou, agora, você pode fazer, falar que você odeia o outro, falar que você não gosta do outro, mas se do seu coração e da sua intenção não sair isso, não vai ter raiva. Olha que interessante. Aí ele usou um exemplo que eu acho que fez sentido. Ele falou, por exemplo, a maior parte política entra em choque na época de eleição. Eles se odeiam. Mentira. Não, esse foi um bom exemplo que eu achei interessante. Porque, assim, eles, entre aspas, se degladeiam. Mas a gente sabe que não é intencional. Tem uma intenção que é massa, mas não é uma intenção com aquele que ele não está jogando ódio no outro. Tanto que longe de nós, eleitores, eles sentam e tomam champanhe junto. A gente sabe que funciona assim. Então, é só para entender que, por exemplo, se 2 desses morrem, eles levam esse ódio porque não teve intenção de ódio. Entende? Agora, por outro lado, 2 eleitores deles se matam porque você é eleitor dele, mas eu odeio, né? Porque ele conseguiu me fazer a cabeça. Então, se for o caso, eu tiro ele do outro, eu odeio, para de falar com ele. Intencional. Aí vai emoção. Aí morre os 2 eleitores. Tem ódio ou não tem? Tem. Porque tem emoção. No político não tem. Entende, gente? Porque o político usa aquilo como uma ferramenta. O eleitor não. Meu Deus do céu, o que foi esse lance do Bolsonaro com o Lula? Pelo amor de Deus. Fez assim, ou você é isso ou você é aquilo. Deixou de conversar, pessoas deixaram de se falar. E desculpa, mas Bolsonaro e Lula só são contra politicamente. Se for o caso, sentam juntos. Funciona assim, gente. Entende? Só para mostrar o que é intencional, o que é emocional. É o emocional que te faz sentir o ódio, ter a intenção. Quem não tem a intenção é racional. Passou, passou. Entendeu? A lembrança dos atos maus que 2 homens praticaram um contra o outro constitui obstáculos a que entre eles ganhem simpatia. Essas lembranças os induz a se afastarem um do outro. Lembra da outra? Não, que era. Então é assim. Essa aí tá claro, não precisa nem explicar, né? A gente já falou. Que sentimento anima depois da morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Se são bons, eles nos perdoam, segundo o vosso arrependimento. Se maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizestes e vos persigam até às vezes em outra existência. Deus pode permitir que assim seja por castigo. Então, assim, que sentimento anima a quem fizemos mal neste mundo? É aquela história que a gente acabou de falar. Se for muito, né, já estiver preparado, né, para um perdão, ok. Mas se não, vai ficar naquela coisa de mata e morre. Por quanto tempo? Não sei. Até a hora que um cansa. Lembra que a gente já conversou aqui que chega um momento que o ser cansa. Ele é eterno. Ele vai fazer isso o tempo todo. Então, assim, chega um momento. Lembra de André Luiz no umbral? Ficou lá, curtindo aquele mal-estar, aquela doença. Por quanto tempo? Mas chega um momento, como tudo, cansa. É aquela história. Ou você muda por vontade própria,
Ou a própria situação vai colocando você num ponto em que você não tem opção a não ser mudar, porque tudo no universo é dinâmico. Por mais que você queira parar e falar, não vou mudar, vou ficar aqui, vou estacionar. Por mais que você faça isso, algo vem e joga você. Às vezes a gente demora para tomar uma atitude, a vida vem, faz alguma coisa e você fala, você mexeu lá sem querer. É ruim quando acontece isso, que pega você sem estar prevenido com aquilo. E você tem que dar conta, porque as coisas mudam. Mas é mais fácil, às vezes, racionalmente, você buscar estar no fluxo da coisa. Pensar na possibilidade de mudar, pensar na possibilidade de fazer diferente, sempre estar preparado para isso. Não que você precise fazer, mas você esteja. Eu estou preparado. Se precisar mudar, a minha cabeça, o meu coração já vai estar mais adaptado. Então, como é que a gente faz isso? É exercitando pensamentos, é exercitando essa flexibilidade, tá certo? Então, assim, logicamente que a gente volta àquela, Deus pode permitir que assim seja por castigo. Esqueçam, isso não existe. Isso é coisa de espírito católico que aprendeu desse jeito. Então associou a essas coisas, tá? Isso não existe, né? E lembrando que a gente só encontra sempre por ressonância. Você vai ficar do outro lado com quem? Com quem você tiver ressonância. Ah, então eu vou encontrar o meu pai de outra vida? Não sei. Se ele estiver vibrando com pensamentos como você tem, pode ser. Até de sei quantas vidas para trás. Até dessa mesma que você vivenciou. Mas, como é frequência, não dá para saber. E o que é frequência? É eu falar? Não. É eu pensar? Começa por aí. Mas é eu sentir. E sentir não é fácil. Porque às vezes a gente fala, esforça para fazer e para ser. Mas o sentir é diferente. O sentir é diferente. E vou dizer mais. Nós ainda não aprendemos a sentir. Nós temos somente as emoções. Emoções, sim. Eu choro, eu rio, eu fico feliz, isso sim. Mas nós não sabemos lidar com ele ainda. Porque a gente precisa aprender que essa emoção, ela acontece justamente para que a gente aprenda com ela. O que eu faço com isso? Hoje a gente só sabe sentir. Eu sinto felicidade, eu sinto alegria, eu sinto tristeza, né? Eu sinto falta, eu sinto depressão, mas o que é esse sentir? Eu não sei ainda. Então nós estamos na fase, quando eu digo nós seres, estamos na fase de começar a pensar a respeito. Não é nem aprender, porque a gente não sabe nem qual caminho ainda. É, o que eu faço com esse sentir? Por isso, aquela frase fantástica: conhece-te a ti mesmo. Somente eu sei o que eu sinto. Ninguém mais. Então, e isso é mais fácil a gente aprender do lado de fora. Então, aprender para dentro é aprender o que eu faço com os meus sentimentos. E aí, assim, lembrando que os reencontros são de acordo com as possibilidades por conta do tempo de encarnação. A cada programação se define quais os reencontros para o palco dos acontecimentos. Ou seja, eu vou encontrar quem eu tenho uma afinidade, eu tenho uma amizade, eu tenho uma afeição. Do outro lado, pode ser de N vidas atrás. Que a hora que eu encontrar, eu vou de cara perceber. De cara eu vou sentir a família, o encontro. Tá? Assim como eu também posso reencontrar algum desafeto
atrás. Por quê? Porque o palco da vida, da experiência, 100zinho, 90, tá dando para 90, já tem gente bem, chegando aos 95 com tranquilidade, né? Vivendo e tal. Então vamos botar lá 90 anos. 90 anos é pouco. Então, quando você vai fazer programação, você fala, tem um tempo. Quanto vai dar para eu poder experienciar? Então, eu tenho que acertar com ele, eu quero estar com ela, eu quero estar com ela. Então, assim, quanto tempo eu preciso? E vocês sabem que as experiências na vida material, para nós, ele parece lento, né? Até encontrar, reconhecer, vivenciar, ou uma consanguinidade, demora. Então, pensa, em qualquer momento que eu estiver na vida espiritual, eu posso encontrar aquele que eu tenho uma grande amizade, uma grande afeição, de idos, como eu posso encontrar um desafeto de idos também, viu, gente? Não é falar, cheguei até aqui, já não tenho mais nem... Opa! Às vezes você resolveu com alguém de 3 encarnações, aí você volta agora e encontra um de 50 encarnações atrás. Fala, oi, a gente ainda precisa voltar, viu? Pense, para vocês verem como é. Então, quanto antes, em diminuindo e frequência aumentando, vai ficar mais fácil para aguentar o baque, porque a gente não sabe o que está do lado de lá. A gente esqueceu, né? São suscetíveis de alterar as afeições individuais dos espíritos, não estarem sujeitos a enganar-se. Falta-lhes a máscara sob esses pontos hipócritas. Daí vem que, quando são puros, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une. Ou seja, a gente já falou que aonde que eu posso aprender? É desse lado. Duro, né? Dá vontade de falar, porque uma vez eu já me perguntei, por que se eu fico tanto tempo, sei lá, do outro lado, né? Sei lá, não dá para contar, contar é atemporal, por que eu não aprendo do outro lado, né? Porque é um negócio muito complexo, mas porque a proposta, enquanto humano, eu estou vivenciando uma proposta de um estilo de ser. Como é que eu posso falar isso? Eu estou experienciando, é meio que assim, vulgarmente, eu topei participar de um grande propósito, com esse estilo de humanidade, com esse corpo biológico. Tá? Então, assim, a grosso modo eu topei, enquanto ser. Eu não sabia o que estava dentro da sala, que eu ia entrar, que eu topei participar da brincadeira de entrar na sala. Eu não sabia o que estava. Mas eu, como alguém, partícula de Deus, o que eu falo sempre? Sou Deus experienciando, né? Tendo a experiência. Então, se eu estou tendo a experiência, eu não sei como eu vou sair nessa experiência, porque ela é nova. Ela é nova. Não tem como. Alguém passou. Por isso a gente fala, tem seres mais adiantados em outros orbes. Tá, mas está adiantado em outras vertentes. Por exemplo, é difícil de explicar isso, que às vezes conversando com um grupo que a gente discute muito isso, é complicado porque é muito subjetivo. Mesmo muita gente sabe, e hoje sabe que existem outros orbes com humanidades N aí, dizendo, são mais evoluídos. Ok. Mas são diferentes pontos, diferentes vertentes para você evoluir. É diferentes matérias para você evoluir. Então, ninguém chegou à pureza. Estão todos num caminho. Um num tipo de sala,
outro no outro, experienciando diferentes situações. Então, pode ser que esse tipo aqui tenha alguém que já sabe um pouco mais do que a gente está passando, mas não passou do mesmo jeito que a gente está passando. Entende o que eu estou falando, gente? Então, assim, é difícil dizer que alguém está já liberado, já estou mais puro. Só estamos em escalas diferentes, em condições diferentes. Moralmente, sim. Podemos dizer, olha, a partir das lições que viveu em outros jogos, aprendeu já estar a ser mais moral, a fazer mais o bem, a pensar no coletivo. Ok, mas de que maneira ele fez com a ferramenta que foi utilizada é o que nós nos propomos participando desse corpo. E quando a gente se deu, se prontificou em participar desse corpo, a gente disse: vou lá e vou ajudar a evoluir. Então, o que a gente fala? Esse corpo está no seu final? Na versão final? Não. Ou vocês acham que essa é a versão melhor que tem da humanidade? É a melhor até agora. Daqui a um tempo, daqui 100 anos, 500 anos, 1 milhão de anos, vai ter outra versão da humanidade encarnada. E nós temos que ter a cabeça aberta para isso. Não posicionar dizendo, eu sei tudo. Nós não sabemos nada. Nós sabemos até aqui. E daqui para frente? Não sei. Tem tanta coisa ainda. Então, é isso que é importante que a gente sempre entenda e que a gente experiencia vivenciando o que a gente se propôs. Do outro lado, enquanto ser espiritual, eu tenho a possibilidade de aprender, de dizer, bom, eu vou aprender essa matéria que pode ser que eu venha usar. Eu precise dela. Eu vou aprender isso, que pode ser que eu vá precisar dessa ferramenta. Mas eu não sei qual vai ser o jogo. Só a hora que eu chego aqui. Então, aonde eu vou para o meio do ringue, para mostrar a luta, é aqui. E não lá. Lá do outro lado, não dá. Não tem como. Porque aonde que está a luta? A nossa grande luta está onde, gente? E por quê? Porque é muito difícil a matéria. A matéria tem tempo, ela degrada, e quando eu estou falando degrada, eu estou falando tudo, até a saúde. Saúde física. Degrada. É terrível você ver alguém doente. Não é, gente? Você fala, não tem sentido. Né? Horrível ver alguém mal, alguém assim, né, que está passando anos às vezes, ou alguém que chega num momento muito difícil de uma doença. É complicado a gente olhar e aceitar. Fala a verdade. Olhar e falar, ah, tá tudo certo. Não, gente, é difícil de ver. Então, é degradante isso. Então, é uma experiência difícil. Trabalho. Quem tem segurança? Estou seguro. Ganho isso, nunca vai faltar. Quem, gente? Nunca. Pode ser melhor empresário. Não tem. Por quê? Porque ele depende de outras coisas que não dependem dele. Então, você está entendendo aonde que eu estou querendo chegar, gente? Que aonde que é a experiência? É na dificuldade. E a dificuldade é onde? É onde a gente se propõe, nessa matéria que ainda não está completa. Que ela está sempre, sempre inovando, sempre inovando, sempre inovando. E a gente faz parte dessa cocriação aí de Deus. Só que assim, aproveite isso para ser isso. Aproveite a dor para mostrar o quanto você é resiliente. Aproveite a dificuldade para mostrar o quanto você é caridoso. Percebe? Então é só ferramenta para você aprender o outro lado. Para você aprender a transversal. Que é isso que o Espírito, quando você voltar para lá, seu ego encontra sua luz lá e fala, consegui entender o processo. Porque o resto do material ficou tudo lá, voltou para a terra, virou outra coisa, e depois você volta outra vez. Né? Última. Continua a existir sempre no mundo dos espíritos a aparição mútua de dois seres se consagraram e investiram na Terra, sem dúvida, desde que originara a verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente
de causas de ordem física desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Essa ideia que a gente falou aqui, da mesma maneira que a gente às vezes alimenta raiva, ódio, assim, se a gente aprender, né, a fazer com que uma relação humana saia, a gente consiga tirar dela o melhor da afeição, do carinho e tudo. É claro, gente, a partir do momento que você guarda essa afeição, não por materialidade, nenhuma materialidade, é natural que você vai encontrar aquela afeição é pura. Ela não depende de se vai ter isso, se vai ter aquilo, se vai ter coisa material no meio. Então, se ela não tem, está segura, ela vai continuar tendo essa relação amorosa, né? Do outro lado, o que a gente ainda não sabe total, né? Então, eu acho que essa parte aí das relações está muito para a gente pensar assim: quem eu quero encontrar e como que eu quero encontrar. Então, assim, não pensar, eu posso formar uma bela relação com os daqui agora. Ótimo, muitas vezes ele já é sua afeição. De outros momentos, né? Que ótimo. É aquele que você sente natural, que você não se esforça. Que ele acontece, é natural. Tem outros que você veio com o propósito, só compartilhar um tempo de aprendizado um com o outro. Acabou. Foi embora. Voltou, chegou lá, ou encontrou todo mundo da outra turma familiar, que é a família espiritual. Então, essa parte é muito da gente pensar quem eu quero mais para encontrar ou para estar com quem eu quero, ou com as amizades, com as relações boas que vão me encaminhar, que vão me apoiar, que vão me estender a mão quando eu estiver do outro lado, quando eu for para o outro lado. Para isso, eu preciso, a partir daqui. De que jeito? Não deixando o rabo preso com nada. Nada. Com ninguém. Sabe aquela coisa? Eu tenho uma rusga. Gente, vai e conserta. Não vai tirar nada pedaço de você. Sabe? Conserta. Fique de boa, porque não leve você essa carga para o outro lado.